Shalom! Eu sou o Rabino Nielson Queiroz, conhecido também como Naftali Queiroz Ben Avraham, e quero lhe apresentar o CTDP. CTDP, que é o Centro de Treinamento e Desenvolvimento Peniel. E o CTDP traz para você o curso teológico judaico para você prosseguir em conhecer a Deus. São 21 módulos com assuntos profundos e maravilhosos, como a vida judaica. Também nós temos a Torá, método Pardes, o módulo oração e serviço. Como utilizar também o Sidur de oração. Também temos um módulo chamado A Pessoa de Deus, a Torá na Brit Hadashah, a escatologia judaica. O curso ele terá uma média de duração de 200 horas como um curso teológico, que o principal que queremos fazer e levar você é que você conheça a Deus. Porque nós temos aí sim uma ordem, conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. Você será muito bem-vindo ao CTDP. Seja bem-vindo ao Centro de Treinamento e Desenvolvimento Peniel. Shalom a todos. Bom dia a todos, Shabbat Shalom, sejam todos mais uma vez bem-vindos a Beit Peniel de Fortaleza. Sou Shalia Yaakov e nós estaremos fazendo a reflexão da Parashá Shofetim, Devarim, capítulo 16, a partir do verso 18, porção de Shofetim, 48ª porção desse ano de 5.783, e isso quer dizer que nós já estamos nos encaminhando para o fim deste ciclo, e quando se aproxima o fim do ciclo de um ano, nós começamos a nos preparar para o próximo ciclo que se iniciará. Então, Parashá Shofetim, ela é sempre lida, sempre estudada no início do mês de Elul. Então nós entramos no mês de Elul, e o mês de Elul é o mês que nós somos orientados e instruídos a nos fazer um retrospecto com relação aos 11 meses anteriores, como nós nos comportamos, o que fizemos ou deixamos de fazer, quais foram as promessas que nós não cumprimos, e assim reiniciar um novo ciclo. É dito que Moisés, quando ele desceu do Monte Sinai com as primeiras tábuas e se deparou com o povo fazendo festa ao bezerro de ouro, ele quebrou as primeiras tábuas da lei, e depois ele teve que retornar e passar mais 40 dias no Monte Sinai para trazer novamente as tábuas da lei reescrita. E é dito que nessa segunda subida ele foi no dia 1º do mês de Elul e retornou no dia 10 do mês de Tishrei, ou seja, 40 dias, que é exatamente os 30 dias de Elul, mais os 10 primeiros dias do mês de Tishrei, que vai dar lá em Yom Kippur. Então, por isso, essa necessidade que temos nesses 40 dias de buscarmos mais e mais a presença do Eterno, fazendo reflexão, fazendo retrospectos da nossa vida, para avançarmos na nossa techuvá, avançarmos na nossa transformação. Baruch Hashem. Então, o mês de Elul é um mês que ele é bem interessante por conta disso, Passamos por um mês muito difícil, o mês de Av, um mês onde a energia dele é investida, e agora nós estamos num tempo bom, Elul, é dito que Elul é Imei Ratson, são os dias de favor, porque o rei está no campo, e o rei estando no campo, nós temos acesso mais facilitado a ele do que se ele estivesse no seu palácio. Amém? Baruch Hashem. Então, como eu falei, o mês de Elul, sempre Parashá Shofetim é lida no mês de Elul. Shofetim quer dizer juízes, e nós vamos fazer
esse paralelismo, essa conexão da porção de Shofetim com o mês de Elul, no qual nós acabamos de entrar. Amém? Então, vamos lá. Mostrando aqui logo já o nosso slide para vocês verem aí como é que tá. Então aqui, para achar Shofetim, como eu disse, porção, 48ª porção do ano do qual nós estamos, né, inseridos, 5.783, já caminhando para o final. Então, a porção vai do capítulo 16, verso 18, até o capítulo 21, verso 9. E eu vou fazer a leitura da primeira liá, aliás, só a introdução da primeira liá, e depois falaremos um pouco sobre o mês de Elul, a importância de fato nós nos concentrarmos no mês de Elul, fazer as conexões com a Parashá de Shofetim e assim nos prepararmos adequadamente para a próxima festa que teremos aqui há alguns dias, que é a festa de Yom Teruah, né, mais conhecida também como Rosh Hashanah, né, a cabeça do ano. Então vamos lá. Devarim 16:18 diz assim: juízes e polícias designará para ti em cada uma de tuas tribos, em todas as tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá, e julgarão o povo com reto juízo. Não torcerá o juízo, não fará distinção de pessoas, não tomará suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte as palavras justas. A justiça, e somente a justiça seguirás, para que vivas e herdes a terra que o Eterno teu Deus te dá. Então, veja que aqui ele dá uma ênfase na questão da justiça, né? Por que temos juízes? Porque através dos juízes se aplicará a justiça. E é no verso 20 do capítulo 16 diz: a justiça, e somente a justiça seguirás, para que vivas e herdes a terra que o Eterno teu Deus te dá. Então, praticar a justiça e perseguir a justiça fará com que nós herdemos a terra. Então aqui nós vemos a importância da justiça, a importância de ser justo e de viver uma vida com justiça. Nós iremos retornar a esse ponto, mas agora já iremos entrar aqui na questão do mês de Elul e fazer as devidas conexões com a Parashá de Shofetim. Baruch Hashem. Deixa eu passar aqui nosso slide para poder então veja aí, nós temos aí o mês de Elul, né? O mês de Elul é tradicionalmente um tempo para nós ficarmos preparados para os próximos Moadim, né? O que são os Moadim? Os Moadim são os tempos apontados por Deus, pelo o Eterno. O Eterno ele tem tempos específicos. Nesses tempos específicos, né, suas bênçãos elas são mais propícias. Nesses tempos específicos, né, buscar a face do Eterno é mais fácil. Então nós temos que estar observando os tempos do Eterno. O Eterno ele valoriza muito o tempo. O Eterno ele tem tempos para as suas festas, datas específicas, datas que não podem ser mudadas, e é naquelas datas que nós temos que estar observando os preceitos, observando as instruções do Eterno contidas na sua Torá. O tempo é tão importante para o Eterno que a primeira vez que a palavra Kadosh, santo, aparece na Torá é em referência ao tempo, né? O tempo é algo tão precioso para o Eterno que foi a primeira coisa que ele santificou aqui no mundo físico, né? Quando ele cria o sétimo dia e santifica e separa o sétimo dia, né? Separar é Kadosh, né? Ser santo é ser separado. Então ele separa. Então nós vemos aí a importância do Eterno de separar o tempo, né? Ele tira o povo do Egito e a primeira instrução que ele dá para o povo é observar o Rosh Chodesh, né? A cabeça do mês.
Então você vê aí que o Eterno de fato ele valoriza, ele tem tempos específicos e é nesse tempo que ele marca o encontro conosco, né? Então a gente tem que estar observando esse tempo para estar atento onde estaremos mais de perto na presença do Eterno. Baruch Hashem. Então, todos os anos, os dias, conhecido como período de Techuvá, ou seja, arrependimento, são os 40 dias desde o dia 1º do mês de Elu até o dia 10 até o dia 10 de Tishrei, que é o dia de Yom Kippur. Aí veja, que coisa interessante. Coloquei aí, todos os anos, os dias conhecidos como período de Techuvá, arrependimento, são 40 dias, desde o dia 1º de Elu até o dia de Yom Kippur, que é o dia 10 de Tishrei. Até o dia de Tishrei. Aí avançando mais um pouco, nós já partimos para o nome de Elu. O nome Elu vem da raiz do verbo pesquisa em aramaico, implicando, portanto, que este mês é um tempo de consciência ou Reshbon Ranefesh, ou seja, escrutinar, esquadrinhar a alma. Então daqui a gente vê a importância de nós estamos observando, né, esse tempo do mês de Elu, que é um tempo de nós escrutinarmos a nossa vida espiritual, escrutinarmos a nossa alma, de nós fazermos uma reflexão de como vivemos nos 11 meses passados, né? Como eu falei no início, aquilo que nós prometemos e deixamos de cumprir, aquilo que nós prometemos e de fato realizamos, e como nós vamos poder reparar aquilo que foi prometido e não foi cumprido. E é interessante que durante esses 40 dias, né, nós somos instruídos a fazermos todos os esforços para nos arrependermos ou nos posicionarmos, ou seja, né, fazer um retorno em direção ao Eterno. Na tradição judaica, esses 40 dias são chamados de Imei Ratson, como eu falei, dias de favor, desde que foi durante este momento que o Senhor perdoou os filhos de Israel após o pecado do bezerro de ouro. Como eu disse, Moisés ele volta ao Monte Sinai no dia 1º de Elu e retorna para o povo no dia 10 de Tishrei, ou seja, no dia de Yom Kippur. Então ali foi a reparação do pecado do bezerro de ouro. Ali foi uma resposta, uma mensagem do Eterno dizendo: olha, vocês estão perdoados, né? E novamente ele deu as duas tábuas da lei. Alguns comparam esses 40 dias ao número de dias que leva para o feto humano a ser formado dentro do útero, né? Ou seja, Techuvá, que é o arrependimento sincero, é uma espécie de morte e renascimento. Então, esse período no qual nós entramos, né, o período de Elu até Yom Teruah e depois até Yom Kippur, é um dia onde é um tempo onde nós temos essa possibilidade, né, de renascer. Olha só como o nosso Deus ele é tremendo, né? Depois de quase um ano inteiro, né, que nós passamos, né, do Yom Kippur passado até o próximo Yom Kippur, ele nos dá essa oportunidade de nós revermos, escrutinarmos toda a nossa caminhada, toda a nossa jornada espiritual e a partir daí fazer um balanço e a partir daí recomeçar, esquecendo o passado, né? Como o Rabino Shaul diz, né? Ele esquece das coisas do passado e avança para aquilo que está à sua frente, né? E é essa a intenção de esse tempo de Elu, onde o rei está no campo. Nós temos a oportunidade de chegar ao rei, né? Desfrutar da sua presença, desfrutar do seu favor e deixar o passado para trás e avançar para aquilo que ele tem e quer para as nossas vidas, né? Algo de fato tremendo e maravilhoso. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vamos lá. Como eu coloquei aí no slide, o nome de Elu vem da raiz do verbo pesquisa em aramaico,
implicando, portanto, que este mês é um tempo de consciência, ou seja, de uma expansão mental, né? Uma expansão mental. Ou Reshbon Ranefesh, de escrutinar, de esquadrinhar a nossa alma. Esquadrinhar a nossa alma. Na Torá, o mês de Elul simplesmente é chamado de o sexto mês do ano judaico. O nome Elul ele foi importado pelos filhos de Israel após seus 70 anos de exílio na Babilônia. E aí veja que coisa interessante. O nome, ele pode originalmente ter vindo de uma palavra no arcaico que significa colheita. Então, faz sentido a instrução de nós estarmos escrutinando a nossa alma, a nossa nefesh, dos últimos 11 anos, e ver o que nós iremos colher no final desse escrutínio. Porque é uma revisão do que nós fizemos e do que nós deixamos de fazer. Uma revisão daquilo que nós avançamos ou não avançamos. E por que não avançamos? O Eterno, ele quer que a nossa vida espiritual seja uma crescente de fortalecimento, de expansão, de consciência, de amadurecimento. O crescimento espiritual é algo que é infinito. E assim, ele nos dá essa oportunidade, né, de nós vermos onde avançamos e onde não avançamos, né? E aí, onde não avançamos, as áreas que ainda precisam ser trabalhadas em nossas vidas, nós temos essa oportunidade de rever e aí consertar o erro e avançar para de fato ser aquilo que o Eterno quer que sejamos. E aí uma coisa interessante, veja, alguns sábios afirmam que a palavra Elul também vem da raiz do verbo pesquisa em aramaico, implicando, portanto, que este mês é um tempo de consciência, ou Reshbon Hanefesh, ou seja, colheita e consciência. Então, quando eu pego essas duas palavras, colheita e consciência, eu vou agora fazer a junção das duas e ver de fato o que eu estou colhendo a partir daquilo que eu fiz ou deixei de fazer. E a consciência, ela faz com que a minha dedicação ao Eterno, ela seja mais forte ou menos forte. Porque quanto mais consciente eu sou daquilo que o Eterno quer para mim, mais eu vou estar em condições de corresponder a tudo o que Ele tem colocado nas minhas mãos para fazer aquilo que tem que ser feito aqui neste mundo físico, para estabelecer o reino do Eterno, para estabelecer a casa para o Eterno. E a partir disso aí eu vou ter as minhas colheitas. E aí veja que coisa interessante com relação a Elul. Nós sabemos que o nome Elul, ele é um acrônimo para a passagem que está lá em Cântico dos Cânticos 6:3, que diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ele se alimenta entre os lírios. Então, quando eu pego essa frase que está projetada, Ani Ledodi Vedodili, e eu puxo as primeiras letras de cada uma das palavras, vai
formar a palavra Elu, exatamente o mês no qual nós acabamos de entrar. Então, Ani Ledodi, Ledodi Li, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E isso é algo tão forte que nós temos que ter consciência do que falamos, do que estamos dizendo, que eu sou do meu amado, o meu amado é meu. A consciência que de fato pertencemos ao Eterno e a consciência que de fato o Eterno pertence a nós. Então isto é um relacionamento de amor, isto é um relacionamento de consciência, isto é um relacionamento de comprometimento com a causa do Eterno, com o reino do Eterno, né? Com os projetos do Eterno, e que nós estamos aqui para sermos um instrumento que o Eterno possa usar, um canal que o Eterno ele possa manifestar o seu poder, manifestar a sua glória, um canal onde o qual o Eterno ele possa derramar suas bênçãos, e essa bênção ela possa abençoar outras vidas e este mundo. E é interessante, voltando aqui para essa frase, Ani Ledodi Li, a última letra de cada uma das palavras é a letra Yud. A letra Yud, que ela é a primeira letra do tetragrama, né, do Yud, Re, Vav, Re. E olha, cada letra são 4 Yuds no final, né? Ani, final Yud, Ledodi, final Yud, Vedodi, final Yud, e o Li, final também Yud. Então observe que no hebraico cada letra final desta frase é uma letra Yud, que tem um valor numérico de 10. Portanto, a frase em si pode ser combinada ao número 40, nos lembrando dos 40 dias de Teshuvá, de arrependimento sincero, que direcionam para o dia de Yom Kippur. Olha só que interessante, né? Então, Ani Ledodi Li, final de cada palavra tem o Yud, são 4 Yud, cada Yud vale 10, então 40, apontando também para esses 40 dias, né? Porque na Torá nada está solto, né? Na palavra do Eterno nada está solto, está tudo conectado, está tudo linkado. E aqui também tem outro texto importante na Torá que vai fazer com que eu veja também esse acróstico da palavra Elu, do mês de Elu. Vejam. Voltando novamente aqui para os nossos slides. E aqui já é uma passagem que está lá em Deuteronômio, Devarim, capítulo 30, verso 6. Que diz assim: E o Senhor, teu Deus, circundará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Então nós estamos numa época em que nós estamos buscando vida, vida de fato, vida de verdade. Então veja aí, a frase no hebraico diz: Umal Adonai Elohecha et levavecha ve et levav zarecha leahavá et Adonai Elohecha behal levavecha uvehal nafshecha leeman hayarecha. E aí essas 4 palavras que diz, né? Teu Deus, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai levar, né? Ele vai circundar o teu coração. E olha só, levar. Aí eu pego as primeiras letras também dessa frase, levar, e vai dar também o acróstico Elu. E aí combina, né? Vai combina porque ele diz que ele vai fazer isso para que nós amemos ao Senhor de todo o nosso coração e com toda a nossa alma, para que nós vivamos, não só nós, mas nós e a nossa descendência. E aí vai casar lá com a passagem de Cântico dos Cânticos, que diz que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ani Ledodi Vedodi Li. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Uma outra instrução que é dada para este mês de Elu é com relação ao Salmo 27, né? É costume, né, de
cantarmos, é um costume de nós lermos, é um costume de nós meditarmos, né, neste salmo durante esses 40 dias. Lá na famosa canção de Moshe está escrito: e disseram, cantarei a Adonai, né? Esta frase pode ser formada com a palavra também Elu, né? E os sábios da antiguidade, portanto, fundamentam que ouvir os salmos era vital durante os 40 dias de Techuvá, de arrependimento, e dos dias de favor. Veja só como esse salmo ele é tremendo. Nós entramos na quarta semana, né, de consolo. Hoje a Haftará, ela é a quarta Haftará de consolo, lá da passagem do livro de Isaías, né? E é interessante que ele tem um vínculo muito próximo, tanto com Elu como com a porção de Shofitim, porque lá ele repete algumas palavras duas vezes também. Mas veja, vamos ler aqui o Salmo 27. Olha só que coisa tremenda. Salmo 27 diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará luz. Seja outro que te louve, e não a tua boca o estrangeiro. Perdão, eu estou lendo aqui o Provérbios 27, não o Salmo 27. Deixa eu voltar aqui e ler o Salmo 27. Salmo 27, não Provérbios 27. Eu estava lendo o Salmo 27. Olha só como o Salmo 27 ele é tremendo. Veja. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Veja. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Veja como é importante essa aproximação com o Eterno. Essa conexão com o Eterno de uma forma mais próxima e mais íntima, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Então, muitas vezes nós receamos, muitas vezes nós nos inquietamos. Mas no Salmo 27, né, que nós somos instruídos a ler ele todos os dias durante o mês de Elu, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recanto do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuse, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que mensagem tremenda desse salmo, né? Que instrução poderosa de nós estarmos lendo, cantando, meditando nesse salmo durante esses 40 dias, né? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que algo maravilhoso e tremendo, né? Não há nada melhor do que esperar pelo Senhor. E aí ele nos orienta a ter bom ânimo, né? Porque perto está o Senhor. Baruch Hashem. Baruch Hashem.
Então aqui avançando. Elu é, portanto, um período a cada ano para nos prepararmos para os Yamim Noraim, que são os dias temíveis, né? Nós temos esse entendimento que quando chegarmos em Yom Teruah, onde nós iremos, né, ouvir o toque do shofar, aliás, nos é orientado também a ouvirmos o toque do shofar durante todo esse mês de Elu, né? Ou seja, quando chegar lá os dias temíveis, né? Porque em Yom Teruah e Rosh Hashanah nós seremos julgados, e no dia 10 de Yom Kippur nós receberemos a sentença do julgamento, e a nossa fé, a nossa confiança é que seremos mais uma vez perdoados, e o Senhor renovará as nossas vidas, e nós continuaremos avançando naquilo que Ele quer para nós, né? Então, olha o que Isaías diz lá no capítulo 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, esse é o tempo de buscarmos ao Senhor, porque Ele está perto, Ele está fácil, acessível, o Rei está no campo, né? E nós temos agora essa oportunidade de buscar o Rei enquanto Ele está perto, o Rei está no campo. Nós iremos agora passar para a porção de Shofetim e voltaremos, né, a fazer a conexão lá de um texto, que está na porção de Shofetim, onde ele vai falar das cidades de refúgio, né? Nós faremos uma ligação entre as cidades de refúgio e o mês de Elu, cidades de refúgio, que está no capítulo 19, do verso 1 até o verso 13. Ele vai falar das cidades de refúgio. Nós vamos, né, fazer aqui uma ligação da cidade de refúgio com esse tempo, com esse mês de Elu, Então, passando então para o texto da Parashá de Shofetim. Ele diz assim: no começo da porção, há o mandamento de designar juízes, Shofetim, e guarda, né, Shuterim para você. Ou seja, ele diz: olha, você vai ter que estabelecer juízes e guardas, ou policiais, ou polícia, né, nos portões da cidade, nas suas tribos, em todos os locais. E aí, interessante que nós vemos como a Torá ela é atual, como a Torá ela é moderna, né? Nós pegarmos os sistemas judiciais de quase todas as nações, elas seguem esse padrão, né? Tem as cortes de justiça com os juízes e tem as polícias, né? Seja civil ou militar, dando apoio, dando suporte a todo o trabalho judicial, né? Então, a Torá, escrita há mais de 3.000 anos, ela já deu de como deveria ser esses sistemas judiciais. Infelizmente, hoje nós não vemos, né, no mundo justiça, né? A justiça hoje ela é muito falha, a justiça ela tem pecado demais, né? Principalmente por conta de dois fatores. Um fator é a corrupção. Hoje nós vemos um judiciário corrompido, né? Porque são pessoas, né, pessoas que não temem a Deus. Então nós vemos o judiciário corrompido. Claro, não são todos, a gente não pode colocar tudo num balaio só, mas de uma forma geral o sistema judiciário ele é corrompido. E um segundo ponto também é a morosidade. Nós vemos que nossa justiça ela é lenta para fazer justiça, para fazer valer o direito, principalmente dos mais fracos, dos mais pobres, dos mais necessitados, né? E o elemento principal com relação à justiça é que eles não
aplicam a questão espiritual, porque não é só o ponto físico, não é só fazer justiça de forma célere ou fazer justiça de forma honesta, sem corrupção, mas fazer justiça também a um nível espiritual, fazendo valer a Torá, porque a Torá ela tem o caminho, a Torá ela tem a solução para todas as mazelas sociais do nosso tempo, da nossa geração. E é interessante que na era messiânica, né, não vai haver a necessidade de polícia, né? Ainda teremos as cortes judiciais, mas não haverá necessidade de polícia. Hoje há uma necessidade da polícia porque se o juiz decretar, né, um comando, quem vai executar isso é a polícia. Então, se não tiver polícia, ele não tem como executar esse comando, né? Já na era onde o nosso Mashiach, quando o nosso Mashiach estiver governando, não terá essa necessidade, porque as pessoas terão essa consciência de obedecer, essa consciência de atender aos comandos judiciais. Baruch Hashem. E é interessante, voltando novamente aqui para os nossos slides, vejam. O Ramban Shimon Ben Gamaliel diz: o mundo perdura em virtude de três coisas: justiça, verdade e paz. Olha só, justiça, o mundo ele foi criado e ele é estabelecido com justiça, com verdade e com paz. Essas três coisas, quando falta um desses elementos no mundo, né, ele está firmado em justiça, em verdade e em paz, quando falta um desses elementos, há desequilíbrio. Tanto desequilíbrio, né, a natureza ela reage. É por isso que ainda hoje a espada continua punindo as nações, punindo as pessoas, porque não há os três elementos, né, fortes e ativos do mundo: justiça, verdade e paz. Quando um desses elementos falta, quando um desses elementos falha, a natureza ela entra em desordem, né? E o sistema, né, de punição celestial ele é perfeito e ele não falha. Então muita gente não entende, né? Por que isso aconteceu com aquela pessoa? Uma pessoa tão boa, uma pessoa tão justa, né? Mas o sistema judicial ele não falha. O sistema judicial ele está sempre agindo conforme deve agir, né? E cabe a nós apenas aceitar a soberania e a autoridade do Eterno e do seu sistema judicial. Voltando aqui para o slide, vejam. Então, ele diz, né, que o mundo perdura em virtude de três coisas: justiça, verdade e paz. Como foi dito, eis as coisas que deveis fazer: falar a verdade, cada um com seu companheiro, executar juízos de verdade e de paz nas vossas portas. Está lá em Zacarias 8:16, né? Olha, isso aqui é um texto profético, né? Nós temos que falar a verdade, cada um com o nosso companheiro, com o nosso semelhante, né? Executar juízo de verdade e de paz nas nossas portas, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, cada paraxá, cada porção que nós estudamos, né, semana após semana, ela tem algo a nos ensinar, tem algo que nós podemos colocar em prática no nosso dia a dia, no nosso viver. E parte do ensino dessa porção de Sofetim é que nós ganhemos uma sensibilidade adicional para ver o mundo e a nós mesmos da maneira como a Torá descreve. Então, nós falhamos muitas vezes
nesse quesito de não nos acharmos merecedores ou nos acharmos menores do que de fato nós somos, porque o Eterno, ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, né? Então, Shofetim, ela nos dá essa oportunidade, né, de nos sensibilizar para ver o mundo, este mundo corrompido, caído, né, caótico, de ver esse mundo e a nós mesmos da maneira como a Torá descreve, né? E o quadro que a Torá pinta é um quadro bom, é um quadro bonito. Então, quando fazemos isso, entendemos que há uma grande alegria, tanto neste mundo quanto nos planos espirituais mais elevados, quando uma pessoa cumpre com sucesso esta missão dada pelo Eterno. Então, a vida é boa. Nós temos que descobrir onde está a bondade. Nós temos que buscar onde está a verdade. E aí, nós, de fato, estaremos, né, refletindo na vida de outros a imagem e semelhança do que de fato nós somos, como nós fomos de fato criados. Olha só que coisa bonita, que coisa interessante, né? Certa vez os discípulos pediram para Yeshua, né, de mostrar, eles queriam ver o reino dos céus, queriam ver o reino de Deus. Ele disse: olhem para dentro de vocês, o reino está dentro de vocês. Então é o nosso dever, é a nossa missão tirar o reino de dentro de nós e apresentar este reino para o mundo. Baruch Hashem. Voltando novamente aqui para os nossos slides. Veja. Shofetim. A gematria de Shofetim é 439. E aí veja. Temos aí duas palavras. Aliás, uma palavra e uma letra, né? Uma palavra e uma letra. Essa palavra que está aí com a gematria de 379 é a palavra Sanhedrin. Quem era o Sanhedrin? O Sanhedrin era o Sinédrio. E o Sinédrio, ele era formado de 70 juízes. Então, na época da Torá, os juízes eram os 70 membros do Sinédrio. E aí eu pego a gematria de Sanhedrin, que é 379, mas a gematria de Ain. Por que Ain? Porque Ain é a letra que representa o olho. E a gematria da letra A é 70. Então, 379 mais 70 vai dar 449. Aí você vai dizer, então não bate com a gematria de Shofetim, porque a gematria de Shofetim é 439. Então, tem 10 a mais. Por que tem 10 a mais? O que é essa diferença do 10, né? Então, vamos lá. Então, como bem sabemos, 70 é também o valor numérico da letra Ain, que significa olho. E se adicionarmos a isso o valor numérico da palavra Sinédrio, Sanhedrin, que é 379, nos aproximamos da gematria da palavra Shofetim, que realmente significa o olho do Sinédrio. Então, o que é o Shofetim? Shofetim é o olho do Sinédrio, mas é um olho que tem que ir além dessa justiça terrena. Ela tem que avançar para uma justiça celestial, uma justiça divina. E ele vai fazer isso com a Torá, com os 10 comandos, com os 10 ditos. Então, por isso que a gematria de Sanhedrin mais a letra A dá 449. Esses 10 diferentes é exatamente as 10 sefirot, as 3 sefirot superiores e as 7 sefirot emocionais. Ou seja, eu unindo o físico com o espiritual. Então, visto que Shofetim é um preceito, a ideia que está nos dá é que os juízes são, na verdade, os olhos de Deus. E é isso que o Eterno quer que nós sejamos. Os seus olhos aqui neste mundo. Que nós possamos ver o erro, apontar o erro, consertar o erro, né? É algo muito, muito interessante, né? Mas tudo isso ainda está a nível de Sod. Aliás, a nível de literal, de Peshat, né? Não está ainda no nível de Sod.
olha só o que o Rabino Haim Vital ele trouxe com relação a essa porção de Shofetim para avançar em algo mais profundo. Então, da mesma forma, podemos ver que no início do versículo da Torá, encontramos a frase suas portas, referindo-se ao singular das portas, ou seja, as portas de uma pessoa. O Rabino Haim Vital, ele diz que é assim, da mesma forma, para indicar que cada pessoa tem várias portas. Então, que portas são essas? Então, quando ele diz, olha, você tem que colocar juízes e guardas nas suas portas, ele está falando de algo literal, mas também está falando de algo espiritual. E o que seria isso? Quais são as portas que nós temos nas nossas vidas? Basicamente 5 portas, que são os nossos sentidos, né? Então, as portas da visão, que são os nossos olhos, as portas da audição, que são os nossos ouvidos, a porta da fala, que é a nossa boca, a porta do olfato, que é o nosso nariz, e a porta do toque, que são os nossos pés e as nossas mãos. Na realidade, os pés e as mãos representam aqui toda a pele, né? Porque a pele ela é considerada um órgão em muitos contextos biológicos, né? Como os demais órgãos aqui citados. Por isso, é representado pelas mãos e pelos pés, que são os principais pontos de ação. Nós temos esse ponto de ação da pele representado mais pelas mãos e os pés. Então, o Rabino Haim Vital diz, assim como a porta é uma passagem pela qual se entra e sai, as portas da pessoa são seus órgãos sensoriais, através dos quais entram em sua mente os estímulos que causam sua reação para o mundo exterior. Portanto, uma pessoa deve colocar juízes e policiais em cada uma dessas portas para se proteger de ouvir assuntos desagradáveis, para se proteger de falar mal do outro ou falar com duplo sentido malicioso. Deve se proteger de usar os pés e ir caminhando para cometer transgressão, principalmente transgressão sexual. E acima de tudo deve proteger o seu olhar. Nossa ferramenta mais preciosa para fazer isso é a vontade. Então, o Eterno ele nos dotou de livre-arbítrio. Nós temos que exercer o nosso livre-arbítrio para fazer a vontade do Eterno, de uma forma voluntária, né? De uma forma voluntária, não por medo, mas porque nós amamos o Eterno. Porque eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então eu tenho que fazer isso aí por amor, de forma espontânea. Eu tenho que colocar minha vontade a serviço da vontade do Eterno. Então, numa visão mais profunda e mística dessas afirmações, teríamos que dizer que esta parte é sobre aprender a elevar cada minúscula percepção sensorial que sejam dignas de ser apresentada aos olhos do Criador, que é, né, a Sefirah de Rorma, né? Sefirah de Rorma, forma de sabedoria, de entendimento. Olha só que coisa tremenda. Nós entendemos que os sentidos estimulam os impulsos mentais que mais tarde criarão nossa realidade. E isso é uma verdade, né? O que é a realidade? O que é a nossa realidade? Nossa realidade é onde está o nosso pensamento. Naquilo que eu fixo o meu pensamento, é ali onde vai estar a minha realidade. Por exemplo, a pessoa ela tem problemas financeiros, dívidas, e o pensamento dela não sai das suas dívidas, não sai dos seus problemas financeiros, ali é a realidade da pessoa. É disso que ele está falando, né? Nós colocarmos nosso pensamento, né, a favor de criar a realidade do reino dos céus. Então, estes podem estimular o lado bom, elevando-se a níveis mais elevados, ou descendo ao mundo do caos e atrair grandes dificuldades. Por isso se diz que protege as suas portas das transgressões. Proteja as suas portas das transgressões. Como o profeta Isaías diz, né? Abriu portas para que entre uma nação justa, medida por medida. Baruch Hashem. Então vejam. Voltando de novo para
o início da nossa porção. Nós temos aprendido e temos ensinado que o nome da porção, ela afeta todo o conteúdo da porção. Então, se formos ver cada assunto que é tratado na porção de Sofetim, ele vai estar falando de justiça, de aplicarmos a justiça em cada área, em cada situação. Os versos iniciais da Torá desta semana falam sobre a nomeação de juízes e policiais. Então vamos lá. Quem é o juiz que decide quando abrir e fechar o portão? Acabamos de ver que no nível mais profundo nós temos portas, e essas portas, elas são tanto entrada como saída de estímulos, né? Nossos olhos, nossos ouvidos, nosso olfato, nossa boca e a nossa pele, representado pelos braços e os pés. Então, quem é o juiz que decide quando abrir e fechar o portão? O juiz que decide quando abrir e fechar o portão, no nosso caso, é o nosso intelecto. É o nosso intelecto que ele vai dizer, que ele vai permitir, né, se vamos usar a nossa boca para o bem ou para o mal, os nossos olhos para o bem ou para o mal, o ouvir para o bem ou para o mal, né, o respirar e o tocar e o andar. É o nosso intelecto. O nosso intelecto ele está ligado com o Orumá, né, com as três sefirotes lá de cima. E quem é a polícia que mantém a ordem? Veja. O intelecto, ele vai dar um comando. O intelecto, ele vai dar um comando. Vimos que o juiz, ele precisa da polícia para poder ver os seus comandos sendo executados e obedecidos. Então, o nosso intelecto, que é o juiz, ele dá um comando. Olha, não veja isso. Olhe, não escute isso. Não toque nisso. Não caminhe para aquilo. Não cheire isso. O intelecto, ele dá o comando. Quem é o policial que vai fazer com que esse comando ele seja obedecido? No nosso caso, o temor ao Eterno. Muitas vezes nós não obedecemos porque não tememos. Não temos policiais para executar a ordem do juiz, do intelecto. Então, o temor do Eterno é que vai fazer com que a gente não veja aquilo que a gente não deve ver, não coma, não fale aquilo que não devemos nem comer nem falar, não escute aquilo que a gente deve escutar, não cheire aquilo que a gente não deve cheirar, nem ande, nem toque aquilo que a gente não deve andar para lá ou tocar. Essa é a força de vontade para cumprir a decisão do juiz. Esse é o livre-arbítrio que está nas nossas mãos e que nós devemos colocar à disposição do Eterno para fazer sua vontade. E fazendo a vontade do Eterno, nós vamos estar também vivendo, né, uma vida de crescimento espiritual. Uma vida que vai fazer sentido, né, e que de fato a gente vai ver que o mundo é bom e as coisas são boas. Baruch Hashem. E aí eu volto para fechar e novamente conectar com o mês de Elu. Como isso se relaciona com o mês de Elu? Elu é a porta de entrada para o mês de Tishrei, o mês das grandes festas. Você vê que o Eterno ele não vai dar no calendário, nós não vamos ter descanso, vai ser uma festa agora atrás da outra. Rosh Hashanah, Yom Kippur, depois vem Sukkot, e aí depois vem a Vezot Habrahá, né? Atzeret, a festa de Atzeret. Então vai ser uma festa atrás da outra, né? Até praticamente não vai dar sossego, descanso, né? Isso ele fez de forma proposital, para que a gente de fato fique encharcado
né, com as suas bênçãos, encharcado, né, com a sua presença. E de fato veja a nossa vida mudar e ser transformada. Então, o mês das grandes festas, quando somos julgados por nossas ações do ano anterior, e o que receberemos no ano seguinte, né? De Rosh Hashanah até Yom Kippur. Rosh Hashanah tem o julgamento, Yom Kippur tem a sentença. O modo como usamos nosso tempo agora afeta o modo como nossas orações serão aceitas no mês que está por vir. Então, esse é um tempo de Teshuvah, é um tempo de retorno, é um tempo de arrependimento, um tempo de nós revermos como nós vivemos os últimos 11 meses. Deixar para trás aquilo que nos impediu de cumprir a vontade do Eterno. Fortalecer aquilo que nós fizemos de bom e que nós cumprimos a vontade do Eterno. E avançarmos para o alvo, para o propósito para o qual nós fomos criados. Então, assim, também como usar nosso intelecto e nosso temor ao Eterno, junto com a nossa força de vontade, agora criará um grande impacto no futuro imediato. Também nossos esforços terão sucesso em trazer a redenção verdadeira e completa que acontecerá na vinda do Mashiach. Na vinda do Mashiach. Então, esse é o tempo de introspecção, um tempo onde nós podemos estar fazendo, né, o escrutínio das nossas almas, vendo de fato como estão as nossas portas, como estamos, né, obedecendo à voz do nosso juiz, do nosso intelecto, e como de fato está o nosso temor ao Eterno, para fazer justiça, né, perseguir justiça, porque é como a Parashá diz, né, justiça, somente a justiça perseguirás, né? E aí fazer com que este mundo, né, que foi criado e estabelecido em justiça, em verdade e paz, de fato, essas três coisas, essas três colunas, ela seja uma realidade e nós vivamos em um mundo melhor, para a honra e para a glória do Eterno. Então está nas nossas mãos esse poder, né, de sermos canais e agentes transformadores das realidades espirituais aqui neste mundo físico, para a honra e para a glória do Eterno. Amém? Então, fique com Deus, um Shabbat Shalom e um mês de Elul abençoado, né? Então, sigamos as instruções para esse mês de Elul, né? Fazendo, né, as nossas rezas, as nossas orações, escutando o som do shofar todos os dias, né? Meditando, lendo e cantando o Salmo 27, né? E a partir do 18º dia do mês de Elul, fortalecemos cada vez mais, né, estas instruções, né? Porque os últimos 12 dias é como se representasse um mês para cada ano, e assim nós possamos entrar em Yom Teruah preparados, fortalecidos, né? Para que o nosso julgamento ele seja um julgamento favorável, que nós tenhamos um ano doce e bom, que nós sejamos escritos também nos livros das realizações boas e positivas, para que de fato nós tenhamos um mundo onde a glória do Eterno ela seja presente e esteja acessível para todas as pessoas. Amém? Baruch Hashem, Shabbat Shalom mais uma vez e até uma outra oportunidade com a permissão do Eterno. Amém.